Vamos seguir com o programa Primeiro Impacto. Agora a gente trata de um assunto muito importante. Tem novidade no caso dos ataques racistas ao Vinícius Júnior. Depois da repercussão, a polícia espanhola resolveu agir e prendeu até o momento 7 torcedores acusados de racismo. Eu vou voltar a conversar com a nossa correspondente internacional em Madrid, Amanda Campos, que tem todas as informações ao vivo. Amanda, para você uma boa tarde. Como é que foram estas prisões? A gente havia adiantado um pouco desse assunto ontem. Me parece que após a grande repercussão e principalmente uma crítica muito grande adotada não só contra a La Liga, mas contra também as autoridades espanholas, algumas respostas começaram a aparecer, né? Boa tarde. E não só sobre esse caso, viu, Darlison? Sobre outros casos de racismo envolvendo o atleta brasileiro. Muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente ao vivo aqui no Primeiro Impacto. É o seguinte, foram 7 presos. Desses detidos, 4 foram presos aqui na capital da Espanha, em Madrid. Por que eu estou fazendo essa diferença? Porque os outros detidos, olha só, esse é o momento em que ele acaba chegando aí na delegacia, a Polícia Internacional, levando alguns desses jovens, Darlison, eles não têm mais que 24 anos. Tem entre 19 e 24 anos. Esses jovens, eles foram detidos não pelo que aconteceu com o atleta brasileiro no último jogo contra o Valência, mas por causa daquele caso de janeiro deste ano, quando alguns criminosos colocaram um boneco ali para fingir que ele estava sendo enforcado, bem perto de onde eu estou neste momento, ali, ó, perto do centro de treinamento do Real Madrid. Antes de entrar ao vivo com vocês, eu ia fazer essa entrada bem deste local, mas infelizmente por causa da chuva aqui está caindo um pé d'água na capital espanhola. Eu tive que entrar nesse centro comercial até para explicar por que eu estou dentro dessa estrutura. Mas vamos lá, Darlison Dutra. Foram esses jovens que pertencem à torcida organizada do Atlético de Madrid, como a gente já tinha falado antes, né? O racismo na torcida do Atlético de Madrid é ainda pior, se é que a gente pode comparar esse tipo de crime, né? Do que a gente viu, então, entre os torcedores de Valência, a terceira maior cidade aqui da Espanha. Então, a gente está falando de muita gente. Os outros detidos foram, sim, presos em Valência. Tudo isso aconteceu na manhã desta terça-feira, em concomitância, então, a ação policial que está sendo feita para realmente diminuir essas queixas de racismo, né, contra o atleta brasileiro, o Vinícius Júnior. Por falar ainda nesses casos, Darlison Dutra, ontem mesmo você me fez essa pergunta, poxa, quem é que aguenta, né, ficar jogando, mesmo que seja o maior clube do mundo, nessas circunstâncias? E aí, já tem outros times querendo negociar uma possível transferência do Vinícius Júnior? Sim, Darlison Dutra. E entre os clubes, Paris Saint-Germain. Essa é uma informação que já está vazando aqui pelos tabloides da Espanha, não se fala em outro assunto. Além do PSG, também tem clubes da Inglaterra já querendo ali uma negociação na próxima janela. A questão, o problema, o contrato do Vini Júnior vai, então, até 2027, Darlison Dutra. E diferente do que a gente pensou, o Florentino Pérez, que é o presidente do clube, ele não deve facilitar uma possível transferência, então, deste atleta, que é hoje um dos maiores nomes, um dos maiores ídolos do futebol mundial. A gente não está falando mais nem de Espanha, a gente está falando de mundial. Então, para quebra de contrato, para uma possível quebra de contrato, nada mais, nada menos que uma multa de 5 bilhões de reais. Isso mesmo, vocês não ouviram errado. E o que acontece agora também, Darlison, com a La Liga, né? Muita gente, inclusive, tem criticado as falas do Javier Tebas. Ele falou, então, ele criticou a ação do Vinícius Júnior, apesar dele ter sido vítima de um crime, né? Um crime de injúria racial, como a gente fala aí no Brasil, mas muitos jogadores, inclusive, de outros torneios, de outros clubes, já se manifestaram contra eles. Uma entrevista da BBC de Londres, hoje eu andei dando uma olhada, tem um colunista que foi um ex-futebolista também negro, que ele disse que quando ele ouviu o Tebas, né, se manifestar contra o Vinícius Júnior por meio das redes sociais, ele diz que o sangue ferveu. Foram essas as palavras
desse atleta inglês, Alisson Dutra. Vamos falar também das homenagens que o Vinícius Júnior tem recebido ao redor do mundo. A mais bonita delas, pelo menos na minha opinião, foi realmente a do Cristo Redentor, que entre 6 e 7 horas da noite de ontem ficou desse jeitinho que a gente mostra aí na tela do Primeiro Impacto, completamente escuro. E sobre esta homenagem, uma das várias que ele tem recebido do Brasil, né, Darlison, ele inclusive escreveu nas redes sociais: preto e imponente. Foi assim que ele viu essa ação muito bacana, que teve um acordo entre a CBF e também o Santuário do Cristo, uma ação muito legal, até para ele saber que ele não está sozinho nessa luta, né, Darlison Dutra? Uma outra informação para complementar, Amanda, é que recebemos a informação de que o árbitro de vídeo, né, que é quem comanda o que a gente conhece como VAR, e que passa as informações para o árbitro de campo, ele foi afastado e deve ser demitido. Por quê? Porque ele mostrou para o juiz na repetição, porque quem edita e seleciona o trecho a ser exibido para o juiz de campo é esse árbitro. Ele mostrou apenas essa segunda parte da agressão em que Vinícius Júnior empurra, né, o atleta do time adversário, mas não mostra o mata-leão. O momento ali que ele é quase esganado, né, ele é pego por um jogador que está de camiseta branca, que é do Valência, e sofre o mata-leão e, na verdade, o que ele faz é empurrar o jogador que o agrediu. E em função desta segunda parte do vídeo, ele ocultou, não sei se de maneira proposital, realmente a confusão em si, que o Vinícius Júnior ele é agredido primeiro, e depois ele empurra com o braço, o jogador cai e o Vinícius Júnior acaba sendo expulso. A verdade é a seguinte: o Vinícius Júnior hoje na Espanha, ele corre risco de vida, porque ele já recebeu ameaças de morte, inclusive com o boneco pendurado, como se tivesse enforcado, com a frase "Morra, Vini". Então ele está num trabalho em que ele corre risco de perder a vida. Eu tenho certeza que qualquer tribunal desportivo, inclusive vinculado à FIFA, consegue, se o Vinícius Júnior e o seu empresário quiser, uma rescisão contratual legal sem o pagamento de multa. Segundo ponto, a La Liga é uma vergonha. E a própria autoridade espanhola. Porque se tivessem prendidos esses torcedores do Atlético de Madrid que fizeram isso aí que a gente está vendo, na época, quanto tempo faz isso, Rafa? Depois resgata para mim, faz meses. Tá? Sim, a Amanda está comigo. Amanda? Janeiro de 2023, Alisson Dutra, bem pertinho de onde nós estamos agora, perto do centro de treinamento do Real Madrid. Cara, aconteceu em janeiro, foram prender agora. Precisou chegar ao ponto de um estádio inteiro chamar o Vinícius Júnior de macaco durante um jogo para eles irem atrás desses criminosos que fizeram essa ameaça de morte. Sabe o que precisa fazer? Os clubes tomarem atitudes contundentes. E a começar pelo Real Madrid, que passaram pano, deixaram de lado e só agora, quando o mundo todo se revoltou, eles começaram a levantar a bandeira. Se Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, que são os maiores clubes da Espanha, boicotarem a Liga, eu quero ver, falar, não vou participar do próximo campeonato, a gente vai montar uma liga, convidar outros clubes, eu quero ver se eles não vão tomar posturas diferentes. É inaceitável o que isso vem acontecendo jogo a jogo, que tem um posicionamento contundente de todos os responsáveis pelo futebol na Espanha.